Não. Meus irmãos, como eu falei para vocês, a intenção de hoje é fazer com que o culto seja todo integrado, desde a oração inicial, as canções, a oração final. Nós vamos passar agora para um rápido devocional. Eu queria comentar com você alguns aspectos que são positivos e que nos trazem coisas boas do sacrifício de Jesus. Porque na vida, tudo que a gente faz, existe uma consequência. Na vida é assim, se você come demais, você engorda. Se você não come, você emagrece. Não é assim que funciona? Se você gasta muito dinheiro, você fica sem dinheiro. Se você poupa dinheiro, você fica com dinheiro. Então, para toda ação, existe uma reação. E o sacrifício de Jesus nos traz uma reação. Ele tem uma reação sobre a humanidade que eu queria comentar com você nessa noite. Para isso, eu queria lhe convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Lá no versículo de número 11. João, capítulo 20, a partir do verso de número 11. Nós paramos na Via Dolorosa, né? Nós ainda temos a ressurreição de Jesus. Então fica aí tranquilo que Jesus vai ressuscitar na nossa história aqui. João capítulo 20, a partir do verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de te louvar, de te adorar, de, Senhor, ter essa rica, Senhor, essa maravilhosa chance de cantar louvores ao Teu nome, de celebrar a Sua ressurreição, através, Senhor, da vitória sobre a morte. Obrigado, Pai, por cada irmão, cada pessoa aqui presente, que está aqui, Senhor, para te louvar também, para te adorar. Senhor, te pedimos que continue a falar aos nossos corações, que a Tua igreja possa, Senhor, nessa noite ser tocada pelo Teu Espírito Santo, que ela possa, Senhor, sentir a Tua presença, e que através do Teu toque possa, Senhor, sentir que daqui para frente vai ser diferente, daqui para frente haverá uma mudança de vida, o estabelecimento de uma nova aliança contigo. Muito obrigado. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós já cantamos a entrada triunfal de Jesus com Hosana, né? E quando eu imaginei essa canção, eu imaginei Jesus lá no seu jumentinho, e todo mundo lá: Hosana ao filho de Davi. Eu só não deu tempo para arrumar os ramos para vocês sacudirem, né? Não deu tempo. Mas na próxima a gente arruma os ramos. Mas eu imaginei isso.
Jesus entrando e o povo lá sacudindo os ramos. Nós já falamos agora há pouco do sacrifício de Jesus na cruz. Ele vai lá e se sacrifica, ele dá a vida por nós. Só que o sacrifício de Jesus, ele termina na cruz, mas ele não começa apenas na cruz. O sacrifício de Jesus começa no céu, meus irmãos. Que isso, pastor? É verdade. O sacrifício de Jesus começa no céu, porque ele abre mão da sua glória, ele se esvazia para se tornar uma figura humana, para estar entre nós. Esse já é por si só um grande sacrifício, porque se você fosse Deus, você seria um mero mortal para andar no meio da sua criação, sabendo que aqueles que você criou te renegariam, cuspiriam na tua cara, gritariam, te crucificariam e gritariam assim: desce daí, se tu é poderoso. Falariam que você, na verdade, é filho do diabo. Já pensou, você se colocando na figura de Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso? O sacrifício de Jesus começa lá no céu, e a palavra do Senhor nos ensina isso. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 7, você vai ver Paulo falando sobre isso. Ele diz o seguinte: pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e conhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A história do sacrifício de Jesus para com a humanidade começa lá no reino dos céus. Ele resolve abrir mão de toda a sua glória e resolve vir aos seres humanos, tomar a semelhança do homem, sentir as dores dos seres humanos, sentir as fraquezas dos seres humanos. Você já parou para pensar que Jesus, ele era semelhante a você e semelhante a mim, com as mesmas dores, com as mesmas angústias? Aquele dia de angústia que você acorda, ele sentiu. Aquele dia da dor física, ele também sentiu. Aquelas traições ao longo da vida, ele passou. Os amigos que ele tanto apoiou, no ápice, o que aconteceu? Todos fugiram. Ele passou tudo o que os seres humanos passaram, mas não precisava passar. Ele não precisava, mas ele foi obediente, e foi obediente até a morte. E a Bíblia fala que a morte dele foi uma morte de cruz. Interessante que o texto que a gente acabou de ler está contando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus morreu na sexta-feira, imaginando, né? E aí, no domingo pela manhã, Maria vai ao túmulo de Jesus a fim de ungir o corpo dele. Era costume da época ungir o corpo para que eles pudessem ficar mais tempo, para que eles não tivessem demorasse mais o estado de decomposição. E eles não fizeram isso em virtude da Páscoa e do sábado ser um dia sagrado para o judeu. Então eles deixam o sábado passar. Logo pela manhã, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus, ao sepulcro, para tentar fazer esse trabalho. E a Bíblia fala, como nós lemos, que quando chega lá, a pedra está aberta, tem 2 anjos lá dentro, e ela tem um encontro com Jesus, porque ela chega diante de Jesus, ela chega lá e, vamos lá ao nosso texto, deixa eu voltar aqui. Ela chega e vê 2 anjos sentados, um na frente, o outro atrás, onde Jesus estava, e eles perguntam: mulher, por que você está chorando? E ela fala: porque levaram o meu Senhor. Depois que ela fala isso, ela vira para trás e vê o próprio Jesus em pé. E ele faz a mesma pergunta:
por que você está chorando? Só que ela imagina que era o jardineiro. E ela mesma fala, Senhor, me diz onde é que você colocou ele. Me fala, que a gente vai pegar o corpo dele e vai colocar em outro lugar. E aí Jesus chega e fala, Maria. E a forma que Jesus usa, Maria, é suficiente para que ela reconheça que é Jesus, a ponto de chamar ele de Rabone, que em hebraico significa mestre. Mas o que eu queria chamar a atenção a você nessa noite, é o que está escrito no versículo 17. O versículo 17, Jesus fala uma coisa que eu queria comentar, para a gente dar continuidade ao nosso culto. Jesus fala assim, Jesus continuou, não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e Pai de vocês, o meu Deus e o Deus de vocês. Eu queria falar com vocês sobre isso. Através de Jesus, meus irmãos, Deus vira verdadeiramente nosso Pai. O sacrifício de Jesus nos dá a oportunidade de olharmos para Deus, o soberano, e considerarmos Ele como nosso Pai. Pai, a paternidade é reconhecida através do sacrifício de Jesus. É como se Jesus falasse assim, agora Deus é o Pai de vocês. Ele fala, o meu Pai é o Pai de vocês. Vocês agora têm o mesmo Pai que eu. Olha que coisa maravilhosa. Ele olha para mim e para você e fala, nós somos irmãos. O meu sacrifício te proporcionou isso. Você agora não é mais órfão nesse mundo. Você não está jogado ao relento. Você tem alguém que zela por você todos os dias da tua vida. E até a eternidade. E aqueles que recebem a paternidade de Deus, passam a ser chamados filhos de Deus. E ser filho tem benefícios. Se você olhar como, por exemplo, na nossa vida normal, pai e filho na realidade humana, eu tenho benefícios como filho, não tem? Você deve ter benefícios. Você pode chegar na casa do seu pai a hora que você quiser. Eu tenho a chave da casa do meu pai. Eu posso chegar para ele, pô pai, me empresta seu carro aí, que eu vou lá resolver um negócio, ele vai me emprestar. Ele não empresta para todo mundo. Se eu chegar para o meu pai e falar, pai, eu estou numa enrascada, estou numa situação que eu me meti, e ele vai me ajudar, ele vai estender a mão, e ele não vai pedir nada em troca, porque só a condição de pai, ele já faz, porque ele ama o seu filho. A condição de filho de Deus nos leva a alcançar coisas que nós como seres humanos não conseguiríamos, irmãos. A primeira delas é que você passa a alcançar algo chamado vida eterna. Na condição de filho de Deus, você passa a ter a vida eterna, a morada eterna com Deus. Não sei se você sabe, eu acredito que saiba, principalmente agora, que a gente liga a televisão, a gente só ouve falar de morte. A morte nunca esteve tão próximo da gente, não é verdade? A gente liga a televisão e 200 mortes, 300 mortes, 400 por dia, 3.000 mortes. E às vezes ela passa do nosso lado, às vezes atinge um familiar nosso, às vezes atinge um irmão, às vezes atinge pessoas que são próximas. A morte nunca esteve tão próximo. Só que perto de Deus, a morte é apenas a morte. Como assim, pastor? Porque ao findar da vida, todos nós vamos passar por essa linha. Uns antes, outros depois. Mas o que vem depois é que realmente a gente tem que ter atenção. Porque assumindo Deus assumindo a nossa paternidade, nós passamos a adquirir a vida eterna. Nós passamos a ter um local de morada, um local de descanso. Você pode chegar e ter a certeza que, como Jesus falou, olha, na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, eu tenho um lugar reservado para você quando você morrer.
Então, quando você morrer, você não precisa ficar preocupado. Você não precisa ficar, para onde que eu vou? Não, você vai para o melhor lugar do universo. Você vai para o lugar onde você vai desfrutar da presença do Senhor todos os dias. Onde a palavra diz, é um lugar onde não haverá tristeza, onde não haverá choro, onde não haverá necessidade nenhuma. Esse é um dos benefícios de ser filho de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Essa vida eterna está reservada para todos aqueles que creem em Jesus e passam a ter Deus como Pai. Esse é um dos benefícios. Outro benefício de filho que eu tenho, que você tem, é que a gente passa a desfrutar da própria presença do nosso Pai. E eu falei, não tem coisa melhor do que desfrutar da presença. Eu gosto de estar com meu pai, não sei se você gosta, se você hoje já não tem mais o seu pai, mas você lembra como foi bom estar com o seu pai. É muito bom desfrutar da presença de quem você ama. E no caso de Deus, a gente passa a desfrutar da presença do próprio Senhor do universo, o próprio dono das estrelas, o próprio criador dos mares, o próprio criador das galáxias, Clarinha, que fez Órion, ele que fez, ele colocou tudo nos seus devidos lugares, milimetricamente posicionado. Você tem a capacidade de, uma vez como filho de Deus, desfrutar dessa presença, e essa presença é possibilitada pelo sacrifício de Jesus. Ele faz você desfrutar dessa presença. Apocalipse 21, versículo 3, diz assim, Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Isso aqui é uma promessa de Deus, aqueles que se tornam filhos dele, aqueles que passam a viver aquilo que Jesus falou: meu Pai é o Pai de vocês. É aqueles que vão viver no tabernáculo de Deus, viver na presença do próprio Deus. Hoje a gente adorou o nome do Senhor, e é tão bom quando a gente adora e sente a presença de Deus, não é? A gente consegue sentir, é algo dentro de nós, é inexplicável. É mais do que um arrepio, gente, é mais, arrepio, às vezes, mas é algo que, sabe, essa coisa de fluirão, rio de água viva, é isso mesmo. Mas imagina, presencialmente, como o texto diz, que Deus habitaria no tabernáculo com os seus filhos. Deus estaria lá presente, recebendo a adoração. Imagina a gente cantando Hosana com o próprio Deus sentado no trono. Já pensou nisso? E você chegando lá no trono diante de Deus, e talvez com lágrimas, que aqui o texto fala, e Ele vai lá e enxuga todas as suas lágrimas, toda a sua tristeza. E aqui o texto fala que não existirá mais morte, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Isso é desfrutar da presença do Pai. É você ter a certeza que a presença de Deus estará contigo em todos os momentos. Deus está contigo em todos os momentos. E quando acabar essa vida, você desfruta disso aqui que eu acabei de te dizer. Você vai viver isso de verdade. Isso é consequência de quem passa a receber Deus como Pai. A segunda coisa, para a gente terminar e passar para a ceia, é que Jesus acaba falando assim, antes de ir, ele fala, meu Pai e Pai de vocês, mas ele fala assim, meu Deus e Deus de vocês. Então, através de Jesus, Deus vira também o nosso Deus. Isso é interessante porque
Deus não recebe ou não ouve qualquer pessoa. Que isso, pastor? É verdade. Deus não ouve qualquer pessoa. Que está falando de heresia, pastor? Não. A Bíblia fala em João capítulo 9, versículo 30, que Deus é santo e Ele não ouve pecadores. Ele não ouve pecadores. Mas então o que você está fazendo aí, pastor? Porque você fala todo o culto que você é um pecador. Aí que está. O sacrifício de Jesus me tornou santo e te tornou santo. Nós não poderíamos ter Deus como Deus se não fosse por Jesus. Sem Jesus, Deus não seria o nosso Deus, porque nós não teríamos a capacidade de chegar a Ele, porque Ele é santo. Qualquer um que se achegasse a Ele seria consumido por sua glória, por sua santidade. Vocês não lembram a história de Moisés? Hoje eu e a Lohana estávamos vendo lá o Príncipe do Egito. É um desenho muito legal, né? Depois você pode ver, é muito legal. Moisés chega para Deus e fala: eu quero ver o Senhor, eu quero ver a sua face. E Deus fala assim: Moisés, você não sabe o que você está pedindo, ninguém que viu a minha face conseguiu viver. E aí Deus, por misericórdia de Moisés, coloca ele na fenda de uma rocha, bota a mão dele lá, passa, e Moisés tem a capacidade de ver Deus pelas costas. Foi o mais próximo que um ser humano viu Deus fisicamente falando. Mas nenhum ser humano conseguiu ver Deus por conta do pecado que há dentro dele. E todos nós temos pecado, porque a palavra de Deus fala que todos pecaram, sem exceção. O mais bonito aqui, o mais santo aqui, é pecador. Mas o sacrifício de Jesus nos dá a condição de olhar para Deus e falar: o Senhor é o meu Deus. Por que o Senhor é o meu Deus? Porque Jesus se sacrificou pelos meus pecados. Jesus pagou o preço pelos meus pecados. E quando Jesus ele paga o preço pelos meus pecados, é como se ele pegasse e mudasse de lugar comigo. Porque para pagar o pecado, eu teria que me sacrificar. Mas o meu sacrifício nunca seria perfeito, suficiente. Mas o sacrifício de Jesus foi perfeito, pleno e completo, a ponto de servir para aquele tempo e para gerações e gerações. É como se Jesus estivesse hoje se sacrificando na cruz por você e ressuscitando na cruz por você. Tamanho o poder desse sacrifício. E quando é que isso passa a valer na minha vida? Quando eu passo a reconhecer esse sacrifício sobre a minha vida. E aí Deus vira o meu Deus, o meu Senhor. Eu posso falar com a boca cheia: Senhor, Deus Santo, Todo-Poderoso, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Senhor. É o Deus, não tem textos na palavra que fala assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas é o Deus do Pedrão. É o Deus da Enedi, é o Deus da Neia, é o Deus do Alex. Por quê? Porque Jesus consegue fazer com que Deus virasse o nosso Deus. Então você pode colocar nessa frase: Deus passa a ser o meu Deus. Ele é o meu Senhor, eu posso adorá-lo, eu posso exaltá-lo. E mais do que isso, Ele passa a ouvir, Ele passa a atender, a responder. Isso é desconcertante a nível de um ser humano, porque quando eu olho para mim, eu não falo de você, você fala de você, eu falo de mim. Eu vejo como eu sou um ser humano frágil e pecador, mas quando eu olho Jesus e o que Ele fez por mim, eu falo: não, isso é muito grande. E como é que eu passo agora, já que isso que Jesus fez é maravilhoso e é grande demais, como é que eu passo agora a fazer isso significativo em minha vida? Como é que eu faço esse sacrifício de Jesus valer para valer na minha vida, na minha história? Tem um jeito: aceitando esse Jesus na tua vida e fazendo uma aliança com Ele. A gente celebra hoje a Páscoa, e a Páscoa tem significado, tem vários significados, né? A Páscoa tem um significado, tem gente que
fala do coelho, tem gente que fala do ovo da Páscoa, tem gente que fala do chocolate, tem gente que fala do... Às vezes tem significados que são bons na Páscoa. Por exemplo, se reunir em família é muito bom. A pandemia impede isso nesse momento. Mas é bom, não é? Você se reunir na sua família, à mesa, você trocar um chocolate. Eu sei que a Páscoa fundamental não é o chocolate, mas eu tenho certeza que você comeu chocolate, não comeu? Você ganhou um chocolatinho. E o chocolate é bom, o chocolate libera o hormônio que dá alegria. Isso é bom. Mas existe um significado maior, um significado que ele é mais sublime. E é o significado do sacrifício de Jesus. A Páscoa significa passagem. Pachar é a passagem. A passagem do povo hebreu, da morte para a vida, da saída lá da escravidão do Egito para a liberdade. Esse filminho do desenho fala sobre isso, né? Se você ver lá o Príncipe do Egito, você vai entender. Mas o final da história, da Páscoa, do final, o que Moisés pede para que não aconteça a última praga do Egito nos hebreus? Ele pede para que os umbrais da porta fossem salpicados com sangue do cordeiro. Esse sangue do cordeiro faria com que, quando o anjo da morte passasse por aquele lugar, ele mataria todos os primogênitos, exceto aqueles que tivessem o sangue lá nos umbrais da porta. Isso nos deixa uma lição muito importante. E eu queria compartilhar com vocês para a gente terminar. A primeira lição é que, antigamente no Egito, as portas das casas, elas eram edificadas nas portas com pedras, e essas pedras, elas tinham um simbolismo muito grande, e elas eram como se fossem cultos a deuses que trariam bênçãos para a casa. Era tipo, você bota essa pedra, era um altar ali, então era tipo, botava aquele umbral, e as pessoas acreditavam que com aquele umbral a casa ia ter riquezas, a casa não ia passar por dificuldades, a casa ia ter prosperidade. E o povo hebreu passou anos ali e começou a adquirir essas culturas. Isso eram culturas do Egito. E o que Moisés fala? Coloca o sangue. Por quê? Porque o sangue apaga qualquer coisa. O sangue apaga qualquer história. O sangue faz com que o passado fique para trás. O sangue faz você viver algo novo. E isso é um simbolismo do sangue de Jesus. Porque quando Jesus morre na cruz, a gente cantou seu sangue, o sangue dele fez com que nós pudéssemos viver uma nova história. Esse sangue passou o umbral da porta do nosso coração, de forma que, aquilo que ficou, ficou. Não tem mais nada. Não importa o seu passado, não importa o que você foi, o que você era. O que importa é que se esse sangue passar pelo seu coração, vai ser algo novo sobre a tua vida. Você vai viver uma nova aliança sobre a tua história. E é essa Páscoa que você vai passar a viver, a passagem da saída da escravidão para a liberdade. Essa liberdade hoje é oferecida a você, mas você vai falar, mas eu não sou preso. Todos nós, uma vez que pecamos, nos tornamos escravos do pecado. Mas o sacrifício de Jesus nos torna livres. E Ele nos liberta de todo e qualquer pecado. Foi por isso que Jesus veio à terra. Jesus veio a essa terra para que eu e você pudéssemos passar da morte para a vida. Você passa a viver nessa terra para sempre. Mesmo que seu corpo pereça, você vive eternamente. O seu corpo já não faz, é só o corpo, ele vai findar, mas a sua alma vive para sempre. Você mora com Deus, você vai estar na presença de Deus. E isso só é possível graças ao sangue do Cordeiro, que passou, ou pode passar sobre a tua vida, sobre o umbral do teu coração nesse momento. Então eu queria deixar para você essa palavra, que Deus possa virar o seu Pai, e que Deus possa virar o seu Deus nessa noite. Amém?